Olá, olá, sou Márcia Rossim, agrojornalista e apresentadora do Pode Aplicar pela Céu Agro, e hoje nós estamos recebendo uma pessoa incrível que guarda as raízes e a memória de uma família que ajudou a construir a nossa região e que inclusive é uma mulher lindíssima, de pulso firme. Tem muita história que vai passar por essa mesa hoje. Laila Cherafedini, muito prazer, obrigada ter você com a gente hoje, viu? Eu que agradeço de coração a que oportunidade. Delícia. Você naturalmente é filha de pioneiros. Sim. E você, além de tudo, tem uma característica muito especial. Você é meio que guardiã dessas tradições. Pois é, sobrou para mim. Tenho o irmão que mora aqui, né? São 2 irmãos. Mas eu busco trazer essa memória que é muito esquecida, sabe, Márcia? Infelizmente. O ser humano em si esquece as raízes, né? Isso é normal. E aí, por acaso, eu encontrei o Leandro, né? Lá na Semana do Cavalo e fui convidada para expor um pouquinho da vivência dos meus pais, do meu tio. Que é muito legal. Muito. Vamos começar nessa volta no tempo? Vamos embora. Porque, gente, é sensacional. A família da Laila veio para o Brasil, direto do Líbano para o Brasil, em 1953. E saíram do Líbano em busca de um sonho. Sim. E vieram parar em Rondonópolis. Rondonópolis. Como é que foi isso, Laila? Então, o José Salmen Ramzi, que é o vulgo José Turquinho, convidou meu tio, que é o José Sobrinho, que é lá do Monte Líbano, meu pai, que era recém-casado, e minha mãe, para vir trabalhar no Brasil para ficarem ricos. Porque o libanês só sai da cidade natal, que eles são apaixonados pelo Líbano, para ficarem ricos. E vieram a convite dele, demoraram quase 30 dias no navio, desembarcaram em Santos e chegaram em Rondonópolis. Quando chegaram, foram trabalhar com José Salmen Ramzi, que é o José Turquinho. Trabalharam 3 anos com ele e minha mãe percebeu que não ia render ali, porque ela era uma mulher guerreira. Muito, o pessoal, se você perguntar quem era a dona Sêmia, aqui ela é chamada de Sêmia, o nome dela é Sâmia. Quem é dona Sêmia Cherafedini? Aí eles falam, a mulher que mais trabalhou dentro de Rondonópolis foi a sua mãe. Com quantos anos ela veio para cá? Minha nessa mãe idade? estava com 20 e poucos anos, 25. Super nova. Eles casam muito novo no Líbano, né? E aí ela falou para o meu pai, Naim, vamos sair do tio. Meu pai falou, como? Ela falou, vamos montar um comércio. Nós não vamos conseguir terra trabalhando para o meu tio, não. Que a ideia inicial era essa. Era essa, porque o meu tio chegou em 1916. Nossa, 1916, o que tinha em Rondonópolis? Tinha o Marechal Cândido Rondon passando a companhia de telégrafo junto com os índios, onça e mato. Misericórdia. Ou seja, não tinha nada, assim, não é que não tinha nada, mas era um momento extremamente diferente. Sim. De desbravar mesmo, de abrir terra. Como disse meu filho, uma corrutela. Uma corrutela. Isso. E nessa época, inclusive, tem muitas curiosidades, mas a gente observa que a tua família, ela tem uma história que veio se misturando com a história da nossa cidade, né? Eu falo minha também, porque eu me considero já de Rondonópolis. Certo. E assim, tanto é que a gente tem vários bairros com sobrenome, nome e origem de vocês. Muito. O seu Nelson Carvalho homenageou meu pai com o nome de uma praça, Naim Cherafedini, rua Naim Cherafedini, lá no Buriti, e o nome da minha mãe também com uma rua Sâmia Cherafedini. Muito bom, que coisa linda, né? Muito, muito. A gente tem algumas fotos, inclusive, dessa época, e eu quero, porque é um presente para a gente entender, conhecer um pouquinho, e depois a gente vai entrar, não só na história, mas como é que foi essa dinâmica, essa sequência? Vamos lá. Essa foto aqui, é meu pai. Olha aí. Justamente o José Turquinho, o José Salmen Ramzi e a minha mãe. A sua mãe aí do lado. Meu Deus do céu.
Se você tivesse que me ocorreu agora, que se você Sim. tivesse que falar uma frase, uma palavra, o que define eles? Porque eles foram extremamente ousados, corajosos, chegar aqui nessa época. Muito. Perseverança. É isso, né? A gente precisa ter sonhos, né, Laila? Temos, porque senão você não avança, né? Imagina você ficar estagnado esperando cair do céu. Não é por aí. Não, não é. Temos que trabalhar, né? Muito bom. E ir para frente. É isso não é aí. ficar estacionado. E aí, quando eles chegaram, naturalmente, enfim, foram entendendo as coisas, montaram um comércio. Montaram 2 comércios e no comércio deles não era pelo dinheiro que você comprava. Chamava Casa Popular, era na barganha, na troca. Tá. Então, minha mãe dizia que ela tinha desde a botina até a semente para os assentados que estavam chegando de todas as regiões do Brasil para trocar através desses grãos. Então, ela na base da anotava. troca. Sim, na troca. Produto por produto. Ela tinha um caderno onde ela anotava de todas as pessoas e lá tinha o que a pessoa pegou e os valores. Aí a pessoa chegava, trazia o arroz, o feijão, o milho, que esse início ainda não tinha soja, porque foi meu pai que começou depois. E ela anotava. E ela, gestante, ela lá na sacaria, que ela ficava dando mamar no fundo do armazém, na sacaria, ela chegava a pessoa, ela dizia para os funcionários dela, tá no caderno tal, na página tal, ele deve tantos reais. Meu Deus. Imagina! Eu falo, mãe, como você conseguia isso? Ela sabia tudo, tudo. Ela era conhecida também por ter esse pulso firme, Muito né? forte, muito Você acha forte. que ela fez diferença para o teu pai? Muito. A história profissional dele? Sim, porque ela que batia o martelo. O pessoal conta que ele ficava lá na área conversando, que ele orientava todas as terras boas, e quando ela dizia em árabe para o meu pai é porque não ia dar negócio. Aí o pessoal saía triste da sala. Quando ela falava em português é porque podia negociar. Olha aí, que curiosidade. Ela Sério. falava? Falava. Você fala também, Eu né? falo. E é muito legal, porque vocês foram criados dentro dessa consciência Sim, de estar sim. no Brasil, mas carregar toda essa herança Isso, cultural isso. do país de origem. Eles faziam questão de nos levar de 2 em 2 anos para o Líbano, para não perder o contato com os nossos ancestrais, né? E como é que foi o momento de mudar? Quer dizer, vocês começaram a empreender de comércio e aí começaram a chegar as propriedades também. Sim, sim. E foi uma época de extrema curiosidade, que as terras eram meio que de leilão aqui na nossa região. Era diferente. Era diferente. E a mudança que meu pai fez foi porque ele disse para todos que vinham com malas de dinheiro para comprar propriedade aqui, por exemplo, vendiam em São Paulo e traziam as malas com dinheiro. Meu pai dizia, compra no Cerrado. Aí o seu Salatiel encontrava comigo depois, ele não acreditou no meu pai, ele comprou na Cultura o Campo, que eles diziam Cultura o Campo, que era bem mais cara. Ele dizia, dona Laila, se eu tivesse escutado seu pai, hoje eu seria o homem mais rico dentro de Rondonópolis. Mas eu não acreditei nele porque ele disse que o Cerrado ia produzir, e realmente produziu. Tanto é que ele apareceu na Veja. Olha aí que legal. Entrevistado. Olha aí. Gente, é muito especial, porque assim, imagina, tudo isso aqui há anos, nós estamos falando de muitos anos, cerrado fechado, Tinha e nada. alguém chegar, tem que ter uma visão muito... Ele era visionário. Ele era visionário. Ele era visionário. Porque ele não entendia de terra, não era um agrônomo, um do pesquisador dele, não. da Embrapa. Não. Foi intuição mesmo dele. Foi intuição. Que legal. E depois ele veio a trabalhar com soja também, sim, enfim. Sim, foi ele o primeiro a plantar soja no Cerrado. Tanto é que nessa Veja ele foi entrevistado. Aí isso aconteceu, que ele começou a plantar soja, foi em 1954, não, 54. Foi logo depois também, né? Porque chegaram em 69. mais ou menos, É, uns anos 60, depois. foi. Primeiro se estabilizaram. E nesse momento, já tinham os filhos? Já tinha o Salmen, o Fuad, depois veio eu.
nessa época ele já estava mexendo com sorte. Depois veio o Melvin, o Dr. Melvin. Muito bom. E como é que era para você, por exemplo, nesse meio todo? Qual é a lembrança que você tem dessa época? De tudo. De tudo? De tudo, eu lembro de tudo. Vocês De moravam tudo. onde? A gente morou primeiro ali onde que era o Farmácia João Moraes, que é a 13 de maio, junto com a Amazonas, aquela esquina. Tá. E depois nós mudamos para Marechal Rondon, onde foi a Utilíssima, a primeira Utilíssima, na frente Na região pessoal central, do né? pote. Ali. Tudo central. Tá. E depois nós fomos para 13 de maio, onde é hoje o Recanto Rústico. Muito bem. Ali também. É, Tudo ali também, naquela região. Tudo naquela região. E essa loucura de fazer parte, né, desse momento de você ter em casa ali os pais trabalhando, desbravando área, comércio. Tinha o comércio também, né? Tinha Sempre o teve aí comércio. o paralelo. Sim. E como é que era em casa? Como é que eles eram com vocês? Não tinha muito tempo para Não. nós. Não, porque ele montou uma máquina de beneficiar arroz, feijão, milho, na época. E o que minha mãe dizia? Que aqui não era um lugar, naquela época, de se criar um filho. Mandou eu, com 13 anos de idade, e meu irmão, com 11 para 12, para Uberlândia. Porque ele foi caminhoneiro. Ele levava os grãos daqui para beneficiar em Uberlândia. E naquela época era tudo estrada de chão. Então ele demorava um mês para chegar em Uberlândia. Você vê, 840 quilômetros. Aí ele foi tendo as ideias. Aí ele falou, não, mas por que eu estou viajando para Uberlândia? Vamos montar a máquina de beneficiar. E disso ele foi, tudo que a cidade precisava, ele foi construindo. Aí ele começou a mexer com dólar, com euro, que ele vendia, comprava. Aí ele virou corretor também, porque uma coisa puxava a outra, sabe, Marca? Que loucura, né? E nesse meio tempo a cidade foi acontecendo. Foi acontecendo. Foi nessa época que veio o pessoal do Sul e do Paraná, do Rio Grande do Sul. Muitos mesmo, tem histórias lindas também. Muitos arrendaram as terras dele, plantaram muita soja e teve uma produção enorme. Então, ele foi inventando as coisas para ganhar dinheiro. Como eu falei, ele veio para ganhar dinheiro. Focou. Focou. E como é que foi a rotina também de introduzir a pecuária nessa jornada profissional? Então, quando ele viu que ele já tinha muita extensão de terra, que eram várias fazendas, ele já estava com 7 fazendas. Tudo no entorno. Tudo perto. Ele não gostava de fazendas de 60 quilômetros. A mais longe dele era 60 quilômetros, onde é hoje a Carolina, indo para Campo Grande. Ele comprava tudo perto. E o que ele fazia? Ele comprava um pedaço, ia comprando outro, daqui a pouco ele estava com 3.000 hectares. E aí ele já tinha muita extensão de terra. Então, vou mexer com pecuária. E começou a ter tanto gado, que ele que tinha na época, hoje o pessoal, infelizmente, não confia mais. Ele pegava um lote de fêmeas, de vacas, e o que paria, ele tinha, a pessoa que estava cuidando da terra dele tinha porcentagem. Okay. Aí deixava os bezerros, depois ele pegava a matriz e ia avançando. Tanto é que quando ele desencarnou, a gente não conseguiu muitas dessas vacas, porque ele não tinha contrato. Ele não fazia contrato com ninguém. Nada no papel? Nada. Menina, que loucura. Que história de vida. Confiava muito. E ele foi uma pessoa boníssima. Se você pegar a história, por exemplo, com o seu Walter veio para Rondonópolis como dentista, né? E ele ficou sabendo que meu pai tinha comprado um consultório de odontologia e deixado lá, todo equipado, e largou lá, porque ele comprava tudo que oferecia para ele. Aí o seu Walter, recém-chegado, um rapaz novo, foi lá e falou, seu Naim, estou sabendo que o senhor tem um consultório que está parado. Meu pai falou, tenho, o que você precisa? Ele falou, pois é, seu Naim, acabei de formar e eu não tenho dinheiro para pagar nada, nem mensalidade, eu não posso pagar nem o aluguel para o senhor. Meu pai falou, então o senhor vai, trabalha 6 meses, depois que o senhor conseguir alguma coisa, depois dos 6 meses você volta, senão me devolve a chave. E ele fazia isso com todo mundo. Mas ele era do mexido, né? Como diz o outro, ele era do rolo. Ele era porque, conhecido. Assim, comprava um consultório, mas não era dentista. Não, tudo que oferecia, que a pessoa necessitava, ele comprava. E ele deixava ali guardadinho, deixava lá. Negociava, alguém ia precisar. Isso. Entendi.
E é muito curioso, porque assim, você vê, às vezes a gente tem a impressão mesmo, né? De que a gente tem que ter ali, olhar só no nosso entorno, né? Acho que o radar tem que ser maior. É bem amplo, bem amplo. E a história dele é tão interessante que as pessoas dizem que ele foi um pai. A pessoa chegava, isso eu vi muito, com uma criança doente. Aí ele falava, e na época a gente ia tudo para Goiânia. Ninguém ia para Cuiabá, olha que interessante. Tanto é que a minha carteira de identidade dos meus irmãos é de Goiânia. De Goiânia. E aí chegava, seu Naim, minha filha está doente, está precisando de um tratamento muito sério. O senhor tem como me arrumar um dinheiro? Aí meu pai falava, quanto o senhor precisa? Aí o cara falava, bom, mas ele já tinha fama de emprestar, né? Quanto o senhor precisa? Eu preciso de tanto. Toma aqui. E ele dava em dinheiro, que ele não mexia com cheque. Aí ele dava o dinheiro, a pessoa falava, eu vou te dar uma garantia. Ele falava, não, não precisa de garantia. Vai lá cuidar da sua filha. E ele ia, a menina, a pessoa, né, a criança estava doente, melhorava, aí a pessoa vinha pagar ele não recebia. Ele não... Tipo, a pessoa está necessitada, vai tirar do ganha-pão. Ele falava, não precisa não. Então, eu acho que isso que fez ele angariar coisas, entendeu? Porque ele não era egoísta. Gente, isso é sensacional, é sensacional. Entre todas essas dinâmicas, essas rotinas, tem muita tradição também. Muita. Acho que vocês são de uma família que honra as tradições, a cultura, sim, valorizam isso. O libanês tem isso. Nós, libaneses, somos família. A gente é muito afetuoso. E por ser tão afetuoso e tem tanto amor, a gente distribui para os de fora. Eu acho que é isso que falta um pouquinho, sabe? Hoje em dia, no ser humano em si. Então, ele fazia porque ele não esperava nada em troca, mas a vida dava para ele. Eu digo, Deus facilita quem é bom. Então, ele tinha acesso a tudo. Teve uma vez que eu cheguei de Uberlândia, ele falou, filha, eu tenho que te contar uma coisa. Eu falei, o que foi, pai? Ele falou, eu ganhei tanto dinheiro numa corretagem que até falta de educação. Olha o que ele falou. Aí eu falei, como assim, pai? Ele falou, foi dinheiro demais, minha filha. Porque ele era muito procurado. Então, a corretagem sempre foi 5%, então o valor agregado de uma fazenda enorme, e ele falou, foi falta de educação que eu ganhei. Que incrível. São memórias que ficam, né? Ficam. Registradas no DNA, no CPF da família. Não tem como, né? E a gente aprendeu, né? Com certeza, isso é muito bonito. A gente aprendeu, é graças muito bonito. A Deus. E eu vejo que você tem traços muito fortes na tua essência, na tua formação, tanto do seu pai, mas da sua mãe da também. Minha mãe também. Que, por sinal, fiquei sabendo que ela era uma excelente cozinheira. Igual eu. E eu puxei ela. Pode já estar convidada. Ai, que delícia! A comer uma comidinha árabe. E diz que tem cardápios, gente, que são fantásticos, fantásticos. Por exemplo, tem algum que você possa compartilhar com a gente aqui, que você fala, olha, tem tal coisa que eu aprendi com a minha mãe, que me traz a memória afetiva. Tudo que ela fazia, o quibe, a esfirra, o charuto, o charuto verdadeiro nosso é na folha de uva. Que é maravilhoso. Aí a gente vai na cantina do Gaúcho e pega, porque lá tem uma parreira enorme. Toda comida, a gente tem uma culinária muito boa. O hummus bitrine, o baba hanush. Ai, que delícia. Que é o patê de berinjela, o patê de grão de bico. Ó, já vai dando água na boca. Já tá salivando. Já vai dando água na boca, porque é muita coisa boa. É muita coisa boa. Que delícia. E ela foi uma mulher que eu tenho certeza emprestou muito também da personalidade da mulher que você é hoje. Sim. Eu acho que o meu irmão diz assim, o Melvin fala, você herdou muito da minha mãe, que você é muito forte, mas você é estrategista igual meu pai, visionário igual meu pai. Nos negócios, ninguém te puxou. Dos 7 filhos do meu pai, ele fala que só eu puxei ele. Que legal. Os outros não. E depois dessa dinâmica, dessa sequência toda, você ficou com a parte da pecuária. Fiquei. Não quis mais mexer com lavoura, Laila? Não quis. Porque a área que eu fiquei na herança, ela é menor. Então, eu digo assim, se você vai investir numa lavoura, você tem que estar com uma extensão de terra boa.
E eu não fiquei com extensão, eu fiquei com a terra perto da cidade, por isso que eu optei pela pecuária. Que é muito bom também, porque Muito perto da bom. cidade faz diferença. Embora o nosso estado ele seja maravilhoso, eu digo que o Mato Grosso Sim. é referência quando a gente fala Hoje assim. a gente é o celeiro do mundo, né, Mark? Nós A gente somos. vê aí números e números, dados e dados, enquanto o Brasil muitas vezes, para ter um número expressivo diante do agro, você soma todos os estados, ou pelo menos grande parte deles, o Mato Grosso sozinho, ele tem uma expressão que é diferente. Mas nós temos uma área muito grande também. Muito. A extensão de terra nossa, né? isso. E é terra produtiva. Se justifica. É uma terra de fato diferente. E ainda dentro dessas características todas, você veio com a pecuária. Sim. Vocês fazem o ciclo completo. A gente tem a matriz, né? A parto, o macho, a gente vende e continua a reprodução com as fêmeas que vão nascendo. Que é muito bacana. Como é que você vê a pecuária hoje? Que nós estamos atravessando. Pecuária é ciclo, faz parte. Mas é cíclico. Uma hora a arroba está alta, outra hora ela está baixa. Mas não me afeta, não, mãe. Não. Dentro dessas questões de taxações, inclusive, Sim. vou aproveitar aqui tua expertise, o teu olhar. Sim. Como é que você vê isso para o mercado do gado bovino? Ele está desvalorizado, infelizmente, porque o insumo é muito caro. E nessa época de seca, a gente tem que estar dando proteico, complementando a alimentação, né? Porque eu moro em Rondonópolis, eu nunca vi uma seca tão extensa, uma chuva tão diferenciada, que choveu até abril. Então, o mundo está mudando, né? A temperatura, a umidade está mudando. Então, a gente tem muita despesa. E minha mãe usava um termo, que fazenda, o nome não tinha que ser fazenda, tinha que ser fazendo, porque a gente só faz. Fato. Faz. É cerca, é peão, é pastagem, é complementação para o gado. Então, você vive fazendo. E você não pode parar de fazer, porque senão E a gente está num momento de instabilidade, né? Sim. Eu falo que tudo que está na mesa, não está na mesa só ou dentro da propriedade, está também acontecendo lá fora, em questões geopolíticas, ou seja, tem muito radar, o produtor tem que estar totalmente atento. Porque senão você se perde, né? Você se perde. E é você quem faz tudo isso. Só eu mesmo. Olha aí. Estou ensinando o meu caçulinha, para ele dar continuidade, porque eu não quero que eles parem, né? O que você diz para as pessoas que estão começando? Para mim, por exemplo, que sou mulher da pecuária, o que você fala? O que é importante, o que é fundamental, por onde olhar, o que não deixar passar? Sim, você tem que comprar o garrote, se você for mexer com o macho ou a fêmea, mais em conta, na época da baixa, alimentar para ela produzir, se for a fêmea, e o garrote para ele chegar no ponto de abate. E abater na época certa. Por isso que hoje, na minha propriedade, eu faço IATF, que é a inseminação artificial, para que todos nascem na época das águas, que a gente fala, e abate na época da água, que é o preço melhor. Viu? Famoso arroz com feijão bem feito. Bem feito, é isso aí. A gente não pode errar nunca, né? Porque é prejuízo, né? E hoje está tudo muito sensível, né? Muito. Na verdade, quando a gente fala, eu acho que o agro, de uma forma em geral, porque hora um, hora outro, mas ele é definido nos detalhes. Nos detalhes. Nos detalhes. Muito bem. Porque você tem que economizar, né, Márcia? Senão o seu lucro vai embora. Infelizmente, o pecuarista em si, ele não ganha tanto dinheiro, porque para a mesa da população ainda está caro o quilo da carne. Não deveria, porque a gente não recebe tanto assim. Não. Então, minha mãe dizia, o atravessador é que ganha. Olha o que ela falava, o atravessador não é quem produz. É fato. É o intermediário. Né? Tem muita gente ganhando que não é o produtor. Não é o produtor. Muito bom. Bom, a gente está falando aí de um legado, de herança, de cultura, de traços. E falando em traços, também aqui, olhando tudo, diz que o teu pai era um homem extremamente charmoso, sempre impecável. Muito. Desde aquela época? Desde aquela época.
o pessoal falava, quando o seu Naim Charafedini passa na rua, ele deixa um rastro de perfume. E meu pai, eu nunca vi meu pai sem ser de manga comprida, calça comprida, sapato de pelica italiana, que era trazido do Líbano, um cinto combinando com o sapato. Olha e aquelas blusinhas impecável, fechadas aqui, branquinha, para não aparecer nada disso aqui. Impecável. E era charmoso, muito bonito. Meu pai, muito bonito. Você acredita que isso é cultural? É cultural. Dele ou das tradições? Das tradições. Das tradições. Das tradições. Lá eles não ficam à mostra, não usam short. Meu pai, para dormir, ele usava pijama de manga comprida e de calça comprida num calor extremo de Rondonópolis. Olha aí. Uhum. Gente, como tem algumas coisas culturais que nos definem. É muito arraigado, né? É. Muito. Quando você vê, você está repetindo a história, né? Repetindo. É isso aí. E falar em repetir história, eu sei que você também, como mãe, quantos filhos? 3 filhos homens. 3 filhos. Isso. Mas nem todos estão aqui. Só tem o caçula aqui, o outro mora em São Paulo e o do meio no Rio de Janeiro. E dentro dessa geração, o que você espera dos seus filhos? O que eu ensinei para eles. E eles retribuem. É gostoso isso, né? Quando muito, você pode ver essa geração, todos esses traços vivendo, né? Vivendo. Porque é isso. Tem que estar vivo ali no que você compartilha, ensina. O amor, a família, o amor, os filhos. Né? Eu ensinei os 3 a lavar, passar, cozinhar. Moravam sozinhos, lavavam, passavam e cozinhavam dentro da casa, do apartamento que eles moravam. Controlavam no início, porque eram 3 estudando fora, e eu em Rondonópolis, então eu tinha que sustentar 4 casas e tudo muito regrado. Vai gastar no quê? Vai fazer o quê? Por que você quer esse dinheiro? E eles aprenderam, tanto é que eles hoje são maridos exemplares e pais exemplares, que é o principal. Você tem quantos netos? Hoje eu já estou indo para o 4º. Que já nasceram são 3. Que delícia, 3. Né? Que história de vida, que família linda. Maravilhoso, muito amor. Quando você olha para trás e de certa forma, assim, ver tudo que a tua família viveu desde que chegou do Líbano, o que te remete? Gratidão. Muita gratidão. Gratidão a Deus, gratidão ao meu pai, à minha mãe, a tudo que eu tenho, eu não digo financeiramente, de amor, sabe, desses filhos. Isso é o mais importante. O dinheiro é muito bom, mas não é tudo. Então, eu vejo os meus filhos hoje, eles repetem o que eu fiz, né, lá para trás, com meus pais, com os meus familiares, e eu vejo eles fazendo a mesma coisa. E tinha, por exemplo, eu criticava minha mãe, quando a gente morava em Uberlândia, que levava caixas de carne, caixas de coisa produzida na fazenda, de repente eu estava fazendo a mesma coisa. Meus filhos falavam, uai, mãe, a senhora está repetindo tudo que minha avó fez. E é tão assim natural que você não percebe. É real isso. Mãe, mas aqui tem banana, mas não é da fazenda, não é doce igual, não é abóbora de lá. Então a gente critica, mas no fim você faz igual, né? Você se considera uma mulher de pulso firme? Muito. Sou muito. Sou de pulso muito firme. Pode perguntar para as pessoas que me conhecem. Tá ali. Tá aqui. Atenta. Fala, vixe, cuidado. Cuidado, que ela é uma mulher brava. Mas isso é bom, né? Isso é bom. Acho que ser brava não é Eu acho que a gente deixa um respeito, assim, sabe? Amorosa, mas com firmeza. Com posicionamento. Isso, com posicionamento. É muito bom. Isso aí, essa é a palavra certa, Marcia. Muito bem. Vamos fazer um marco aqui do nosso papo. A gente falou um pouquinho de família, falamos também de todo o legado de Rondonópolis. Isso. Estamos falando já de futuro. Vamos fazer um bem bolado, topa? Topo. Tô pronta. Olhando para Rondonópolis do passado, nessa época aí, nessa década de 50. 60, 50, isso. Para hoje, né?
como você via Rondonópolis e o que você espera de Rondonópolis daqui para frente? Rondonópolis, ela cresceu muito rápido e está crescendo muito rápido. Eu vejo que Rondonópolis, eu comparo muito Rondonópolis a Uberlândia, onde eu fui quando eu estava com 13 anos. Uberlândia, naquela época, era considerado Uberabinha, em 73. E Uberaba era uma cidade maravilhosa. De repente, Uberaba estacionou e Uberlândia foi embora. E o ponto demográfico, estratégico, de passagem, de tudo em Uberlândia é o mesmo de Rondonópolis. São todos os estados cruzando por aqui. Então, isso aqui ninguém segura. É uma cidade que, se a gente der muito de nós, um pouco mais, ela vai ser... Meu pai dizia que ela seria uma metrópole. Eu acho que ela já está sendo. Nessa essência, nessa visão que você aprendeu e traz do seu pai, o que a gente tem que focar, o que não pode faltar, sabe? O que é fundamental que os políticos atuais percebam para que ela continue prosperando? Eu acho que fazer um pouco mais pelo próximo, que a gente fala, ser mais altruísta, sabe? As rendas, lógico, vai ter diferença hierárquica, isso sempre vai existir. Mas ajudar um pouco mais, trazer mais mercado, porque eu digo Rondonópolis já era para ter indústria, Rondonópolis já era para ter uma Sadia, já era para ter um Perdigão, coisas que Uberlândia fez depois do Zaire Rezende, que foi o prefeito. Por isso que Uberlândia alavancou, que foi a época que eu estava lá. Então precisa que os políticos olhem mais por Rondonópolis, principalmente os políticos que são daqui, que vão para ser Senado, né? Gerar oportunidade, né, para todas as pessoas. Sim, é isso aí. Trazer tudo isso. Com e certeza. Rondonópolis vai de qualquer forma. Com político ou sem político, porque nós somos guerreiros. É isso aí. Vamos para frente, se Deus quiser, para trazer muita conexão, muita oportunidade. Para todo mundo. Para que todo mundo possa desenvolver, que isso é especial, que é uma grande engrenagem, Sim, a gente fala isso, mas é verdadeiro. Então, que político não atrapalhe, ajude. A gente está com uma frente muito especial, muito boa, de pessoas que estão envolvidas, engajadas, trabalhando de forma transparente e séria. Graças Vamos a continuar. Deus. Vamos Vamos para frente. Bom, dentro desse legado de família, você mencionou que traz, né, essa essência aí do Charafedine. E comentou que você espera que seus filhos continuem com esse mesmo pensamento, com essa mesma essência, com essa cultura. Sim. E você falou que o libanês, ele tem, né, por natureza, gostar de festa, de famílias grandes. Muito. Então nós vamos ter muito Charafedine. Muito. Em todos os casamentos dos meus filhos, eles trouxeram o Dabki, que é a dança do Líbano, e é ali que alavancou, porque já estava em alta madrugada. Então você vê que o pessoal do Líbano, nós libaneses, de origem libanesa, somos muito festeiros e muito animados. É isso aí, isso é bom, né? Muito Coloca bom. um pontinho para frente. Sim. Sobre a Laila, como é que você vê a Laila daqui para frente nesse sentido, em atuação? Você está firme? Muito firme. Eu acordo 5 horas da manhã. Todos os dias. Aliás, você faz a mesma rotina que a tua mãe fazia? A mesma rotina. Levanta às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, vejo tudo que tem que fazer em casa, já vou para a fazenda, indico o que os peões têm que fazer. É você quem faz isso, Laila? Eu, e estou ensinando o Gustavo a fazer também. Mas aí você sai daqui todos os dias, tem uma rotina. Acorda às 5 horas da manhã, mantém a rotina que a tua mãe tinha sempre. Sim, minha mãe era um pouquinho antes, né? Que ela acordava, era 2h30, 3 horas, porque ela tirava 1.500 litros de leite por dia. Manual, não era ordenha, não. Menina! Porque não tinha ordenha naquela época. Ela fazia isso também. Ela coordenava o pessoal em 4 retiros, para tirar 1.500 litros de leite por dia. Ela era primeiro lugar, era ela e o Seu Paraná, no Laticínio Beira Rio, na época. Olha aí, que loucura! Dona Sâmia. Dona Sâmia. E hoje Dona Laila. Dona Laila. Não tiro leite não, porque hoje, infelizmente... Mas monta no cavalo, roda a fazenda.
Tudo no cavalo e roda a fazenda. Olha aí, tá vendo? Não é tão simples, não. A gente fala, né? Ah, parece fácil, desde que não seja você que esteja ali à frente, né, Laila? Tudo é muito fácil, né? No seu ponto de vista de fora. É isso aí. Mas tem que estar trabalhando ali para ver. Pula para dentro que você vai ver. Vambora, e vambora, andar a cavalo também. Quem tiver afim, vamos lá. Muito bom. Bom, a gente está naturalmente gravando aqui hoje, dia 3 de outubro. E nesta data, aniversário da Laila. Meu aniversário, com muita honra, um presentão. Generosamente que o Leandro me deu, né? Que delícia, o convite, privilégio. A gente está aqui batendo esse papo nessa data que é super especial para você. Especial. Eu tô ficando mais velhinha um pouco. Mais madura, cheia de vida. Dizia, minha tia usada, ela falava, não era velha, que velha é trapo. É usada. Usada? Não, vamos rever isso também. Né? Nem velha, nem usada. Mais experiente. Mais experiente. É mais bonita. Mais experiente e por si só mais bonita. Graças a Deus. Porque as pessoas que ficam mais experientes, elas ficam mais iluminadas, ficam mais sábias. Isso aí. Isso é muito especial. Então, muito. Que Deus te conceda, Amém. Viu? Um ciclo lindo, cheio de luz, Amém. de luz boa. Amém. E continue firme no teu propósito. Que com certeza faz diferença para muita gente. Faz. Então, muito obrigada de coração. Quer dizer que foi um prazerzaço. Eu vou liberar a Laila, porque afinal de contas ela vai celebrar essa data. Vou agora. Mas eu queria que você deixasse suas considerações aqui no Pode Aplicar. Sim. E foi muito especial recebê-la. A minha sugestão é que todos nós possamos ser entrevistados, principalmente esses pioneiros, né? Isso eu vou falar até pessoalmente depois para o Leandro, para trazer e enriquecer esses mais jovens do potencial que esses seres tiveram, abrindo essas picadas, abrindo essa cidade que não era nada, né? Para passar de um local para outro era de balsa. Nossa. Então, para que eles vejam que a gente fez alguma coisa, né? Fez muita coisa. Muita coisa. E para eles continuarem, né? Engajados nisso aí, para que Rondonópolis brilhe muito mais, cada dia mais. Eu falo que quando a gente tem uma memória forte, ativa e muito presente em nós, a gente tem mais compromisso. Sim. Sabe aquela sensação de... Eu tenho o que fazer, né? E eu faço parte, então Sim. eu quero continuar contribuindo para que essa roda gire mais. Isso aí. Isso é fundamental. Muito. E depois nós vamos trazer meu filho, quando ele fazer as entrevistas e o livro que ele vai lançar. Muito legal. Juntar tudo isso aí, a gente vai fazer outros podcasts, com certeza. Muito bom. Bom, eu vou me convidar, qualquer hora eu vou lá andar a cavalo com você. Na hora que você quiser, só você marcar. Que aí a gente vai para outros papos, a gente vai trocar um pouco aí. E, claro, para culinária. Eu de culinária árabe não sei nada, mas você no sertanejão eu vou. Você vai saborear. Você vai saborear. Então tá bom. Ó, muito obrigada, viu? Fica com Deus. Obrigada. Um privilégio. Gratidão a viu? ti. É muito bom quando a gente pode se conectar, quando a gente pode trocar e aprender. E o Pode Aplicar é isso. É esse momento em que a gente naturalmente, como ser humano, é transformado pela informação ou pelas histórias de vida. Você pode se inscrever nos nossos canais no YouTube, no Spotify e nos acompanhar, tá bom? Tem sempre muito papo bom por aqui. Esse foi o Pode Aplicar de hoje com Laila Sherafedini e você é sempre nosso convidado. Até a próxima.